vai nascer uma outra pessoa. Pode nascer, Elis, com outro nome, sobrenomes, nome dos pais diferentes, nome dos avós diferentes. Então, a adoção é isso. Você, vamos dizer assim, apaga um vínculo biológico da família natural e surge uma outra família, de forma a lembrar, irrevogável. Não há possibilidade de se revogar um processo de adoção. E que gera, pra gente complementar, todos os direitos como se filho natural fosse, tá? O filho adotivo, ele herda, ele tem direito a alimentos, todos os direitos que um filho natural tem, o filho adotivo tem. Então são 3 importantes características: guarda, tutela e adoção. Uma aula de primeira categoria aqui para todos nós. Elisa Regina, 12:12. Doutor Afonso Gonçalves Filho, aqui dentro do quadro Espaço Cidadania. Vamos ainda nesse tema aqui para a segunda questão, diretoria. Vamos lá, então. A gente continua falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. E agora, doutor, em que situação a criança e o adolescente, elas podem viajar desacompanhadas? Livre. Pois é, olha que interessante. Sozinhas. Até sobre isso, o ECA se preocupou. Então, nós temos essa legislação, pode até se pensar, né? Não haveria necessidade, mas sempre com a preocupação de quê? De proteger a criança e o adolescente. Então, a regra geral é que uma criança e um adolescente, e agora a legislação teve uma alteração do ECA em 2019, ficou restrito a menor de 16 anos, tá? Adolescente nós sabemos que vai até 17, mas nesse caso é a criança ou adolescente menor de 16 anos. Então, de regra, ele não pode viajar desacompanhado. Desculpa. Há algumas exceções. Então, a própria lei diz, quando tratasse, por exemplo, de município próximo, vamos supor que tem um adolescente que mora em Uruaçu, os avós moram em Campo Norte, ele pode viajar para a casa dos avós em cidades contíguas, limítrofes, sem uma autorização expressa, sem precisar da autorização expressa da justiça, ou estar desacompanhado. Ele pode estar com algum ascendente, de repente ele está com um tio, né? Não necessariamente o pai, numa viagem dessa, a curta distância. Pode estar com uma pessoa maior, aí ela precisa estar expressamente autorizada pelo pai ou pela mãe. E aí, em caráter muito excepcional, para a gente lembrar, as questões de viagem exterior. A viagem ao exterior, ela só pode viajar se ela estiver acompanhada de ambos os pais ou responsável, viajar na companhia de um dos pais autorizado expressamente pelo outro, através de documento com firma reconhecida ou autorização judicial, porque às vezes pode acontecer, né? Vamos dar um exemplo aqui, Elis. De repente, a mãe vai alterar domicílio, Valdir, vai para o exterior, morar um período no exterior, e o pai de repente não concorda que ela leve a criança. Se isso acontecer, o que ela vai ter que requerer? Ela vai ter que requerer autorização judicial. O juiz vai ter que suprimir essa autorização do pai, porque senão ela não viaja para o exterior. E por fim, se tratando de uma criança ou adolescente, ele não pode, hipótese alguma, sair do país, né, com pessoa estrangeira sem expressa autorização judicial. Então as autoridades, né, se chegar no aeroporto, né, Polícia Federal, tudo isso vai ser verificado. Então essas restrições para quê? Para evitar uma série de desmandos, né? E sobretudo até mesmo o tráfico de pessoas, para que uma criança ou adolescente não possa viajar, às vezes até num aspecto, como nós já falamos, reconhecidamente pela lei, é uma pessoa em desenvolvimento, vulnerável e precisa, portanto, dessa proteção especial. 12:16, Espaço Cidadania, até as 2h30, ao vivo, com o doutor Afonso Gonçalves Filho. Vamos então já caminhando aqui para mais uma informação, e tem algumas já participações aqui através do Tribuna Livre, doutor Afonso. Vamos para a quarta então. Eu acho que depois dessa quarta aqui, se eu tenho que ir embora 12h30, se o senhor autorizar, já vamos para a Tribuna Livre aqui. O que vem a ser uma medida de proteção e medida socioeducativa. Valdir, vamos fazer isso. Então eu respondo essa, a gente vai já, né? Para algumas indagações aí que tiverem relevância. Certo. Que até 12h35 eu realmente preciso sair. Doutor. Vamos lá. Medida, prestem atenção. Isso aqui é muito interessante. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê essas duas modalidades de medidas. Medidas de proteção
E olha que interessante, Alice. Vamos separar medidas de proteção e medidas socioeducativas. Olha a diferença disso. Vamos falar primeiro sobre medida de proteção. A medida de proteção, ela vai ser aplicada, e aí nós vamos dar alguns exemplos aqui bem genéricos, sempre, Valdir, que tiveram uma criança ou adolescente numa situação de risco. O que é a situação de risco? As mais diversas que nós já falamos aqui. É uma criança que está fora da sala de aula, é uma criança ou adolescente que está sofrendo abuso dentro de casa, tá? É uma criança ou adolescente que de repente está na rua fazendo uso de drogas, é um usuário que está a depender de uma assistência social imediata, da saúde, em toda essa situação. Então, a medida de proteção, ela envolve isso. A criança ou adolescente que precisam de uma assistência e de medidas. Lembrando sempre a intervenção direta do Conselho Tutelar nessas questões de medida de proteção. Então, são todas elas assistenciais desses exemplos que eu tive. Então, independentemente do contexto, eu tenho uma criança ou um adolescente fora de sala de aula. Qual que é a medida de proteção? Todos aqueles órgãos que nós já falamos, que participam do sistema como um todo, identificado o problema, é colocar aquela criança dentro da sala de aula. Se eu tenho uma criança ou um adolescente, seja de uma família carente, que de repente está necessitando de uma assistência à saúde, hoje muito crítica, a questão da saúde mental, tem um autismo, alguma coisa, tem que ser viabilizado o quê? O atendimento médico, um agendamento de consulta em caráter prioritário. Se eu tenho uma família que de repente há uma insuficiência de recurso material, é a promoção social, o engajamento dentro dos programas sociais do governo. Isso é medida protetiva. São as mais variadas. Agora prestem atenção. Medida socioeducativa. Nós já entramos em outra seara, em outro campo. Quando se pode ter a medida socioeducativa, Elis? Quando o adolescente pratica ato infracional. Depois nós vamos até falar especificamente que é ato infracional, mas as pessoas entenderem quando o adolescente pratica o crime. Vou simplificar aqui. Então guardem, só terá medida socioeducativa se for para o adolescente que pratica o crime. Se for criança, que é menor de 12 anos, vai ter só medida de proteção. Então a medida socioeducativa, ela é uma espécie de sanção, de punição, para as pessoas entenderem, é a resposta que tem a legislação para o adolescente que pratica o crime, que pratica o ato ilícito. E para a gente não delongar muito, ela vai desde uma advertência, pode ser uma mera advertência, se for algo tão simples, de repente um ilícito sem grande importância, gravidade, trata-se de um adolescente perfeitamente engajado à família, à sociedade, foi aquele momento de deslize, às vezes basta no olhar do promotor, do juiz, uma mera advertência a ele, juntamente com seu representante legal. E podemos ter a medida mais extrema, que é a de internação, que é o recolhimento daquele adolescente numa unidade socioeducativa. É como se fosse aqui, para as pessoas entenderem, é o presídio para o maior. Nós temos as unidades socioeducativas, que é a internação para o adolescente. A medida tem um prazo máximo de 3 anos. Isso fica restrito a quê? A atos infracionais graves ou atos infracionais que são reincidentes. Então nós podemos ter uma situação, por exemplo, que um adolescente praticou um homicídio. É um claro caso que deve se impor a ele o quê? Uma internação, uma medida mais gravosa para que nesse período, e lembrem sempre a diferença, não é só uma punição, é uma medida socioeducativa, é uma medida que tem como norte promover de fato, né, uma educação, uma reinserção, reparar ou alterar as falhas que ocorreram, que geraram a prática daquele ilícito, para que aquele adolescente volte à sociedade, né, e jamais cometa novamente esses atos ilícitos. Basicamente são essas as diferenças, e no caminhar aí dos outros programas nós ainda vamos falar muito sobre essas questões. Meio-dia 21, vamos então agora passar para a Tribuna Livre, 98597-7042. Você pode mandar seu áudio aí rapidinho, curtinho, sobre algum problema, alguma dúvida que você tenha aí. Nós vamos começar aqui. Lá que Serra da Mesa, que é problema, já foi até falado em um programa aqui, doutor, sobre uma construção
lá no Lago Serra da Mesa. Segundo a denunciante, que fez até uma manifestação junto ao Ministério Público, ela fala que a prefeitura ou é surda ou é muda, porque não tomou nenhuma providência, e o proprietário lá está avançando na construção. Mandou até o vídeo aqui. Segundo o terreno é da prefeitura e caracteriza improbidade administrativa, que o prefeito não pode doar terreno, principalmente para pessoas particulares, tem que passar pela Câmara. Qual é o posicionamento do Ministério Público no que se tange essa situação? Eu tenho um vídeo aqui, se for necessário, a gente passa. Mas o senhor já entendeu aí a indagação, né, doutor? Aldir, eu espero que isso aí já está me trazendo até um certo desgaste. Eu espero que a gente tenha superação total sobre isso. Veja bem. É ruim. Mas um caso tão simples, específico. Simples resolver, e quem chega lá, e eu tive a oportunidade até de ir esse final de semana ao lago, e eu disse, quem chega lá é visível que essa construção está irregular. Tá? Mas o que aconteceu? Vamos colocar aqui os pingos nos is para me explicar. Quando eu fui provocado inicialmente, Ministério Público, e com a aparência de que essa ocupação poderia estar não só na área da cota inundável, mas também na área de preservação permanente, eu acionei diretamente a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, porque o foco seria a proteção de área ambiental. Depois de algum tempo, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente me apresentou um documento, um relatório, com um croquis, com um levantamento, que até prova em contrário tem presunção de legitimidade. Se as coisas forem caminhando e for necessário, eu vou aprofundar nisso, mas me apresentando o seguinte, que a construção, ela não estaria nem na área de inundável, nem da cota, nem na área de preservação permanente. Isso eu estou com esse documento em mãos. Está um laudo apresentando, aquilo tem fé pública e tem responsabilidade. Se aquilo não for efetualmente verdade, mas que até o presente momento eu tenho como correto. Tá bom. Diante dessa resposta, então o que é que nós verificamos? Olha, se ela não está na área, se ele não está na área de preservação permanente, não está na área inundável, aquela área, e eu tenho quase certeza disso, é uma faixa que está sob a responsabilidade do município. É o chamado uma área lembra-se que teve uma alteração legislativa, uma área de expansão urbana, extensão e tudo mais. Então aquela área, eu acredito que esteja sob a responsabilidade do município, sob o aspecto de ordenamento urbano. O que é que eu fiz imediatamente? Eu oficiei então a administração pública agora, a prefeitura, tá? Para que no seu departamento próprio de engenharia, de levantamento de urbanismo, fosse em loco, diligenciasse, levantasse de fato que área é essa, se a construção estaria regular, se tem alvará, se tem todos os documentos que se fazem necessários. E dei um prazo, eu acho que esse prazo está escoado, se tiver, está escoando. E eu vou pegar esse documento, Valdir. Agora, se vier esse documento agora, ou ele se comprova que essa construção está sendo feita numa área particular, que esse que está construindo, ele tem a legitimidade e o direito de estar construindo naquele local, e ponto final, com documento, certidão de cartório de registro de imóveis, com documento oficial da... Ótimo, ponto. Aplaudir. Se isso não aconteceu, o que é a responsabilidade que eu vou exigir? É o município agir e agir rápido. Porque se lá não se pode permitir naquela região, naquela área, de forma alguma, qualquer tipo de ocupação irregular. Sob pena de perder o controle. E ali vai mais. E eu falei, e eu tive até uma reunião há pouco tempo atrás, até o prefeito esteve comigo para tratar essa questão do encaminhamento sobre o projeto de lei da taxa dos resíduos sólidos, a chamada taxa de lixo, que até fiz também uma reunião com os vereadores. Nessa oportunidade, eu levei a ele pessoalmente essa preocupação. Falei, olha, essa questão ela é delicada, por quê? Porque se ficar comprovado que a administração está se omitindo deliberadamente, que houve alguma autorização precária para ocupação de área pública, aí vai resbalar em quem? Na administração. Porque aí eu vou buscar dentro do meu procedimento até mesmo responsabilidade, quem é que deu autorização e qual foi os termos dessa autorização. Então vejam bem, fiquem tranquilos. Esse documento virá às minhas mãos. Ou terá a comprovação de que aquela área é particular e está legalizado, tudo ok, eu vou exigir essa documentação na construção, ou então quem está construindo vai perder. Vai perder e terá que demolir e retirar o que lá foi feito. É questão de tempo, tá? Porque se vier essa documentação do pai do município, eu vou exigir primeiro do município que tome providências imediatas. Se o município não o fizer, o Ministério Público, na questão de defesa do ordenamento urbano, questão ambiental,
pode propor uma ação não só contra aquela pessoa, mas também contra o município, para que ele o faça algo que já deveria ter sido feito, tá? Se tiver irregular, a resposta tem que ser imediata, de embargo, de autuação, de dar um prazo para retirada, notificação, se for o caso, entrar com ação na justiça. Não precisaria do Ministério Público vamos colocar, ser onerado com essa questão, que para mim é uma questão muito simples e que precisaria, se está irregular, de uma resposta rápida e objetiva do município. Então vou esperar a documentação, tá? No próximo programa, Valdir, pode anotar aí, com essa documentação em mãos, talvez me provoque que eu já terei, então, uma resposta conclusiva a respeito. 3 pessoas me mandaram, então vocês ficam aí que o doutor Afonso vai responder na íntegra. Regina, você pode ficar à vontade, eu tenho mais um aqui, já é 12h27. A respeito do tema nosso aqui, é a Marta Maria, ela tá perguntando aqui, ó, doutor. Minha filha, todo ano ela viaja de avião para São Paulo para passar as férias com o pai. Sempre viaja com autorização judicial. Agora ela já tem 16 anos. Ainda precisa, doutor? Pela legislação, agora não. Não. Tá? Então houve em 2019, de regra aqui, ainda não precisa, ela já não mais precisa pelo estatuto, tá? Agora, Liz, eu oriento o seguinte: tomar muito cuidado, porque mesmo que a lei ela esteja aqui orientando que não há necessidade, mas é bom se acautelar nessas viagens, ter pelo menos um documento expresso da mãe, com firma reconhecida, porque às vezes pode chegar no aeroporto e gerar alguma dificuldade. Né? Às vezes aquela pessoa que está ali fazendo a fiscalização, pode a questão de não ter atualização de interpretação e ali criar algum embaraço. Então, por mais que a lei hoje ela fale em menor de 16 anos, mas quando for viagem longa, é importante, e desacompanhado do representante legal, tomar essas cautelas, pelo menos daquela autorização expressa com firma reconhecida. Certinha, Fatinha, lá da alimentação saudável. A Fati, feliz Dia dos Vereadores para todos os nossos vereadores, que cada um exerça a sua missão com muita responsabilidade e dedicação, visando o bem-estar da nossa comunidade. É isso mesmo, né, Fati? Obrigada. Fatinhas. A última, doutor, 12h29. Doutor, tá até no Jornal Diário Popular aí, ó. A Justiça do Estado de Goiás decidiu pela suspensão total dos efeitos da votação referente à mesa diretora da Câmara Municipal de Uruaçu, conduzida em 11 de agosto de 2025 para o exercício de 2026. A decisão provisória é resultado de um mandado de segurança apresentado pelos vereadores Joana Dark, Gomes Alves e Nailda Ramos Carneiro, contra o presidente da Câmara, Fábio Rocha Vasconcelos. Aí o ouvinte vem perguntando: doutor Afonso, explica para nós, vai ter outra eleição, essa decisão ela é definitiva, e a posição do Ministério Público sobre essa questão? Ótimo, perfeito. Vamos falar inicialmente do procedimento da ação do mandado de segurança. Certo. O mandado de segurança é exatamente esse, com as duas vereadoras. Eu tive até ontem, eu fiquei sabendo informalmente, Valdir, e fiz questão de consultar o processo. Mas como que é o procedimento do mandado de segurança? Vamos ao procedimento. Preste atenção. O mandado de segurança, ele é uma ação que tem uma característica diferente, ou seja, é para proteger um chamado direito líquido e certo. É quando só é viável o mandado de segurança quando não se discute ou alguma questão que requer produção de prova, de ouvir a parte, ouvir pessoas, testemunhas e audiência, não. A parte que propõe o mandado de segurança, que se chama impetrante, ele já tem que demonstrar de pronto o seu direito, ou a ilegalidade que está sustentando nessa ação. Então, o que aconteceu aí? Aí o procedimento é o seguinte, Valdir. O juiz delibera, a juíza concede a liminar ou não, que é aquele pedido antecipado já, de tutela provisória, e ouve a parte coatora, que seria a autoridade, no caso, a presidência da Câmara, e vem ao Ministério Público no segundo momento para o parecer, e no final o juiz julga. Depois da decisão da liminar. Da liminar. O Ministério manifesta. Então, o que é a liminar? A liminar, como disse a matéria, é uma decisão provisória. Então, no primeiro olhar, a juíza,
ela entendeu que a ilegalidade sustentada na petição se mostrou evidente. Por isso que ela concedeu a liminar, fazendo o quê? Suspendendo os efeitos daquela eleição. Certo. Quer dizer, essa eleição está nula. Está nula. Por enquanto. Porém, só que cabe recurso. Neste procedimento, portanto, agora vai ser ouvida a parte contrária, que é a presidência da Câmara, e sobre essa decisão liminar, o presidente da Câmara pode interpor o recurso do agravo junto ao Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça, se for essa a postura, o Tribunal de Justiça já aprecia um recurso de agravo e o tribunal vai manter essa liminar ou pode revogá-la. Então, essa decisão provisória pode acontecer isso. Então, por isso que a tutela inicial liminar, ela é provisória. Mas, por hora, está valendo o quê? Está valendo essa decisão liminar enquanto ela não for eventualmente alterada ou modificada. Seja pelo recurso do agravo no tribunal ou a decisão final da juíza da autoridade sobre esse mandado de segurança. Dito isso, qual é a alegação que eu pude ver de maneira geral, para as pessoas entenderem? É que no procedimento não teria sido observado a questão do lapso temporal, de que essa eleição ela deveria ocorrer mais próximo ao final do mandato e não de uma forma, vamos colocar, intempestiva, que se deu. E também se alega que haveria uma impossibilidade do atual presidente da Câmara ainda concorrer numa nova eleição para a presidência, porque seriam 4 mandatos ininterruptos na presidência. Então tem essa alegação também. Certo. Eu não vi a decisão da juíza nos seus termos, mas são esses 2 fundamentos que possivelmente foram acolhidos, tá? Isso vai ser evidentemente debatido. Consequências, então. Se mantida essa liminar, ou se não houver recurso, o que terá feito a Câmara? Uma nova eleição. Evidentemente, a Câmara deve ser, nesse período final do ano aí, promover uma nova eleição. Se ficar como fundamento que o atual presidente, ele não pode ser presidente da gestão de 2026, por causa de serem 4 mandatos ininterruptos, automaticamente ele não poderá ser candidato. Isso eu ia perguntar agora. Exato. Se a decisão abranger isso e ela vingar nesse sentido, evidentemente que ele não poderá ser candidato. Agora, se derrubar e se manter a eleição, perfeitamente. Então, no primeiro momento, está valendo, é importante pegar essa decisão, avaliar os fundamentos, mas como disse a matéria, ela ainda é provisória. Então, nós vamos ter o procedimento relativamente rápido do mandado de segurança. Então, se houver essa definição, a Câmara, restará a Câmara simplesmente promover uma nova eleição, pelo rito que se estabelece o regimento interno, para a mesa diretiva do ano de 2026. A atuação do Ministério Público, para concluir, Valdir, ele atua no processo desse mandado de segurança como fiscal da lei, fiscal da ordem jurídica. Isso. E após essa intervenção da autoridade coatora, esse prazo que ele tem para manifestar no processo, vem ao Ministério Público e o Ministério Público vai emitir esse parecer, avaliando também essas considerações. Se ele entende que está legal a eleição, se esses vícios alegados, de fato, eles persistem e deve ser reconhecida a nulidade dessa eleição. Aqui no jornal está falando aqui numa outra matéria, Fábio Vasconcelos pretende recorrer da sentença da Justiça de Juruaçu que anulou a escolha da mesa diretora para o ano de 2026. Então o presidente diz que vai recorrer. Uma pergunta só para finalizar, Valdir caçou o Fábio Vasconcelos? Não, meu amigo. Isso aqui não tem nada a ver com o caçamento do vereador, não. Inclusive, até o final do ano, ele é presidente até o dia 31 de dezembro, né, doutor Afonso? Não tem nada a ver com cassação de anulou. O Fábio está lá, Vivinho da Silva, e é presidente até o dia 31, igual explicou o doutor Afonso. Se ele não puder concorrer, ele vai lançar um outro candidato, vai ajudar, sei lá, ele vai votar, mas ele não pode ser candidato até sair aí o julgamento da situação, porque ele vai recorrer, né, doutor? Exatamente. Só para concluir, Valdir, já que ele já manifestou que haverá o recurso, que é esse agravo que eu mencionei, vai ser muito interessante. Porque esse agravo, como é de uma liminar, e a tramitação hoje está muito rápida no tribunal, essa decisão do tribunal vai ser muito importante. Porque se o tribunal não revogar a liminar, vamos dizer, já é caso de 99% que essa decisão da juíza vai se manter numa decisão dela definitiva. Se o tribunal revogar a liminar, entender então que nós vamos ter uma inversão, né? Possivelmente com a revogação da liminar, às vezes o tribunal vai dizer o seguinte, uma revogação da liminar, que
aparentemente está legal. Então essa revogação da liminar, se ela acontecer, ela acaba vinculando um pouco, né, uma decisão aqui também de primeiro grau. Então esse recurso com essa adesão ao tribunal vai ser muito importante quando ele sair, seja mantendo a liminar ou eventualmente revogando essa liminar da juíza de primeiro grau. É pano para muita manga. A última perguntinha aqui. É 12h36, ele não tem mais tempo não. Quantos mandatos o vereador pode estar como presidência na Câmara? Tá dentro do assunto. Não, essa questão eu não respondo de maneira clara porque é uma discussão. Há uma discussão sobre a questão do período legislativo. Teriam que ser 2 mandatos ininterruptos. Mas a discussão é essa. Eles podem ser no mesmo período, quer dizer, 4 anos. Vamos dar um exemplo aqui. Essa que é a grande discussão. A grande discussão é exatamente. No mandato anterior, ele teria sido 2 anos. Se novo outro mandato, apaga-se esses 2 anos consecutivos e ele poderia ser novamente mais entendeu? 2 anos. E é o que aconteceu esse ano. Entendi. Se a interpretação é que não possa ser por mais de 2 mandatos consecutivos nas gestões ininterruptas, ele não poderia, nem neste ano ele poderia. Agora, se a interpretação é por mandato, aí você zerou o mandato do ano passado e foi 2. Esse ano ele poderia ser 2 também. Na minha versão, no máximo 2 mandatos consecutivos. Só que a discussão é exatamente essa, que é o cerne para ser avaliado de uma forma mais aprofundada. Na minha concepção, dentro do mandato, ele pode ser 2 vezes. Passou por mandato, começa tudo de novo. Mas aí agora... Desde quando eu fui vereador, a não ser que o regimento interno mudou e a jurisprudência também do Supremo mudou, né, doutor? Vamos embora, doutor. Essa é a questão fundamental que vai resolver também esse mandato de segurança. Obrigado, doutor. Até quarta-feira. O tempo voou. Tá igual novela boa. Passa rápido, né, doutor? Filme bom. Obrigado. E olha, quem quiser saber mais a respeito disso, vai ficar no nosso Instagram. O Instagram da rádio, para entender direitinho. Obrigada, doutor. E tem no Jornal Diário Popular toda a matéria com relação aí. Fábio Vasconcelos pretende recorrer da sentença da Justiça de Uruaçu, que anulou a escolha da mesa diretora para o ano de 2026. Aí tem aqui também a matéria aí que fala que as 2 vereadoras que entraram aí com essa ação, eu achei interessante, foi as vereadoras aí entrar com essa ação o seguinte, né? A Joana Dark e a Naildo, elas participaram da reunião, participaram da sessão, votou na sessão, cuja sessão o Fábio era candidato e o vereador Mindlin também candidato. Elas participaram da reunião, votou na reunião e depois entrou contra. Quer dizer, se elas tivessem ganhado a presidência, será que eles teriam entrado alegando isso aí, Elisagina? Vai saber. Não, elas votou o Mindlin, a Joana e a professora Nailda. Quer dizer, não devia nem ter participado. Não, tá ilegal, não vou participar não. Eu não vou participar dessa eleição porque, na minha visão, tá irregular, não podia ter tal. Participou, votou, perdeu a eleição. Opa, agora nós vamos entrar contra. É problema, suas 2 vereadoras aí. Tem que ter cuidado para não dar problema, né? É igual a taxa do lixo. Estão falando aí que essas 2 vereadoras aí é a rainha da Câmara e eu vou ficar de olho em vocês no que se tange a taxa do lixo. Quero ver se realmente vocês vão votar ao lado do povo no que se tange a taxa do lixo na Câmara Municipal. Eu estarei pertinho de vocês de olhos arregalados. Vai votar a favor ou contra a taxa do lixo? Essas 2 vereadoras que entraram com essa ação aí contra a mesa diretora, a eleição da mesa diretora da Câmara de Uruaçu. 12h40. 12h40. Deixa eu falar, gente, você já deu uma passadinha lá na Ana Capri, aquela loja, tá? Que fica ali, a Ana Capri fica anexa ao Posto Pioneiro. Gente, o negócio tá espetacular, tá vendendo demais. É tênis para passear, é tênis para viajar, é tênis para academia, é sandália, é uma linha de calçados super confortáveis, versáteis, tá? Com design funcional e tudo pensando aí para valorizar a beleza e a liberdade da mulher. Dá uma passadinha lá, Ana Capri, Avenida Tocantins, anexa ao Posto Pioneiro.
Ora, agora são 12 horas, mais 41 minutos. Vamos com as cotações do agronegócio, esse início de tarde de quarta-feira, mandando um abraço a todos os nossos queridos feirantes aí. Ei, Agostinho do Franco, tá agarrado aí no pé do rádio, né? A dona Zica lá no Setor Sul, o Wilson do Acácio, o Ribamar do Abacaxi, o Manuel do Abacaxi, o seu Manuel da Mandioca aí, o nosso amigo Agostinho do Frango, Aparecido do Frango, Joãozinho do Pastel, o Wilson do Acácio, a Sandra, a Luciné e o Jorjão, rainha dos ovos. Ovos bacana, do bom, na Feira do Produtor. Chegando aí as cotações do agronegócio, do oferecimento da Dois Irmãos Materiais para Construção, Master Ferriaço, Posto Pipioneiro, Hospital de Edmundo Fernandes, Tecnologia Serviço da Vida. Lá tem a Clínica Respirar e as cotações do agro. Solta aí. Indicadores agropecuários, com Diego Brião. Soja. Os contratos